Queria ler um texto do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 14. E nossa ênfase do texto é o versículo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14 em diante. Então, Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, aceitou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Até o versículo 21 temos lido. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós queremos ter um tempo de meditação, de reflexão na Tua Palavra, mas para a compreensão do menor, seja o princípio e o valor embutido nele, nós precisamos nos valer do Teu Espírito Santo. Que Tu fales conosco, que Tu nos instrua, que a nossa mente seja levada ao pleno conhecimento de Jesus Cristo nessa noite. Nos abençoe, Pai, nós desejamos muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma pergunta foi feita por um determinado filósofo, e a pergunta era o seguinte: na opinião dele, na sua opinião, qual é o maior dilema da humanidade? Uma pergunta foi feita por um determinado filósofo, falou assim: na sua opinião, qual é o maior dilema da humanidade? Muitas vezes as pessoas se pautam que o maior dilema da humanidade seja a criação, onde todas as coisas foram criadas. Como? A nossa origem, para outros, é um dilema. De onde vimos, para onde vamos. Muitas pessoas divagam sobre esse assunto. O infinito é uma pauta de discussão. Se o infinito realmente existe, que se o infinito não existe, não tem sentido a existência de Deus, porque pregamos que Deus é infinito. Então, se o infinito não existe a necessidade de Deus. E eu, curioso, fui saber qual foi a resposta dele. E a resposta dele foi dizer o seguinte: o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe realmente. E essa resposta é intrigante porque ele era chamado de um filósofo, ele era ateu, declaradamente ateu. E ele declara o seguinte, falando: o maior dilema da humanidade é saber se Deus realmente existe. E ele complementou dizendo aqui: porque se Deus realmente existe de verdade,
há uma maneira ou um jeito correto de viver. Essa foi a indagação dele. Porque se Deus existe de verdade, então existe também um jeito correto de se viver. E muitos, durante a história da humanidade, muitos tentaram explicar esse jeito correto de viver. Em todas as áreas. Na filosofia, na ética, na moral, das ciências humanas, a convivência entre as pessoas. Partidos políticos querem ensinar um jeito correto de viver, suas ideologias. Acham que essa ideologia é um jeito correto de se viver. Entre outros, e principalmente a religião. A religião também tem o seu método de mostrar um jeito correto de se viver. Eles pregam fazer determinadas coisas, essa ligação da relação que existe entre a causa e o efeito é muito presa na religião. Você faz determinadas coisas e o efeito dessas determinadas coisas volta para ti de uma determinada maneira, né? Então, as religiões pautam as suas teses dessa maneira de viver, uma relação muito clara de causa e efeito, né? E a diferença do cristianismo para explicar essa maneira correta de se viver é apontando para Jesus. O cristianismo, ele quer mostrar uma maneira correta de viver, mas ele não sai dando um monte de leis, um conjunto de regras, uma relação, essa relação de causa e efeito não existe. Normas, não tem isso. O cristianismo, ele aponta para uma pessoa, aponta para Jesus. E Jesus, ele, após venceu ser batizado, né? Foi batizado no Rio Jordão, venceu o diabo na tentação do deserto. Ele volta para a sua cidade natal, que era Nazaré, né? Um dia de sábado, um dia era costume se pegar um rolo, um livro e se ler na sinagoga. E deram para ele, por coincidência, o livro do profeta Isaías. E para quem vai examinar as escrituras depois, no livro do profeta Isaías 61, faz menção desse texto aqui que Jesus leu. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías. E ele lê que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim, que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele leu esse texto, ele sentou, todo mundo ficou abismado. Porque todo mundo conhecia Jesus. Ele estava na sua cidade natal. Sabiam que Jesus era uma pessoa que tinha crescido ali com eles. Conheciam os seus pais. Conheciam o seu ofício, que ele herdou justamente do seu pai José, que ele era carpinteiro. As pessoas sabiam. E de repente vê ele lendo um texto dizendo assim: olha, esse texto aqui se cumpre hoje diante de vocês. E o que ele está dizendo assim: olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias de Deus. Então imagina o choque que foi para as pessoas que conviviam com ele, né? Pessoas que cresceram com ele, seus amigos de infância. De repente vê Jesus dizendo assim: olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias de Deus. Então, o cristianismo, ele diz que
em Jesus, nós entendemos que Deus existe de verdade. Em Cristo Jesus se concretiza a ideia de Deus. Deus se concretiza em Jesus Cristo. Se Deus se concretiza em Jesus Cristo, então existe sim uma melhor maneira de viver. Existe um jeito correto de viver. A indagação do filósofo, na minha concepção, ela é pertinente. Então, se Jesus é a concretização da imagem e a perfeita expressão do ser de Deus, então Deus existe. Se Deus existe, existe também uma melhor maneira de se viver. E a melhor maneira de se viver foi justamente vista na figura dele, na maneira como ele caminhou, na maneira como ele lidou com as questões do mundo, na maneira como ele viu os dramas da humanidade, na maneira como ele se relacionou com as pessoas que estavam próximas a ele, ao seu próximo. A melhor maneira de viver para nós, os cristãos, é aquilo que está revelado na pessoa de Jesus Cristo. E aí faz todo sentido do mundo a gente dizer que é a imagem de Jesus que nós estamos sendo transformados, né? A imagem de Jesus Cristo é que nós estamos sendo transformados. Quando nós estamos caminhando por esta linha de ser transformada a imagem de Jesus, nós estamos encontrando justamente isso, a melhor maneira de se viver. A maneira correta de lidar com a vida, de lidarmos com os dilemas da vida. Todas as respostas que nós desejamos ter para os dilemas da vida, nós temos na figura de Jesus, pregoada nele. Então, desse texto importante, eu acho que tem algumas lições que a gente pode, de uma maneira bem breve, tirar para a nossa vida e levarmos conosco como princípios e valores agregados no texto em si e na pessoa de Jesus, no nosso papel aqui como igreja e no nosso desejo como humanos de encontrarmos a melhor maneira de se viver. Então, a primeira coisa é que em Jesus nós vemos o grande interesse de Deus pela humanidade. Em Jesus Cristo, nós enxergamos o grande interesse de Deus pela raça humana. O grande interesse de Deus por mim, por você, por nós, por toda a humanidade. Que ele abre o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Essa palavra ungiu, às vezes para a gente assim, ela não tem uma conotação muito forte, mas para um judeu essa é uma conotação muito forte para eles, porque a palavra Christos é a mesma, no grego é a mesma palavra Messias, que significa ungido. Jesus está dizendo assim: eu sou o ungido de Deus, eu sou o Cristo, sou o Messias esperado. Então, o grande papel do Cristo, ou o grande papel do Messias, era justamente mostrar Deus a um homem. Qual era a missão do Cristo? Qual era a missão do Messias? A missão do Cristo, a missão do Messias, era justamente mostrar Deus ao homem. Como Deus é. Como é Deus? Isso é uma indagação que as pessoas fazem. Como é Deus? E essa era uma das missões, a missão do Cristo, a missão do Messias, mostrar quem Deus é à humanidade. Então, quando olhamos para Jesus, por isso que o nosso culto, tudo que a gente faz, toda a nossa organização é para mostrar Ele, para
a mostrar a pessoa de Jesus. Porque quando nós olhamos e mostramos Jesus, nós mostramos e olhamos para o grande interesse que Deus tem pela raça humana. O grande interesse que Deus tem por nós. O grande interesse que Deus tem por cada um de nós, por cada vida, a ponto de se revelar a nós por intermédio de Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos com a certeza de quem Deus verdadeiramente é. Deus não é uma figura, ou Jesus não permite que Deus seja uma figura enigmática, que Deus está nos porões da religião, que de Deus, a humanidade está palpando no escuro, saber onde Deus está e quem é Deus. Em Jesus essas perguntas acabam. Jesus se faz, olha, eu sou o Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Essa unção é a unção do Cristo, é a unção do Messias. E eu vim mostrar quem Deus é para vocês. Então essa é a nossa missão, mostrar Deus à humanidade. Como é que nós mostramos Deus à humanidade? Mostramos Deus à humanidade por intermédio de Jesus. Nós apontamos para Ele. Nós fazemos com que Ele cresça e nós venhamos a diminuir cada vez mais. Nós falamos dEle, nós nos expressamos a favor dEle. Nós queremos que Ele apareça cada vez mais. Então toda a nossa organização é para mostrar quem Jesus verdadeiramente é. E quando as pessoas encontram com Jesus, encontram com a figura de Deus. Encontram com a pessoa de Deus. E quando elas encontram com a pessoa de Deus, encontram também com um jeito e uma maneira correta de se levar a vida, de se andar na vida, de se caminhar na vida. Porque Ele, de acordo com Hebreus capítulo de número 1, versículo 3, é a expressão exata do ser de Deus e é o que sustenta tudo o que há pela palavra do seu poder. Nossa missão é mostrar Jesus. E quando olhamos para Jesus, nós vemos justamente isso. Deus se interessa por mim. Deus se interessa por você. Deus se interessa por nós. Deus se interessa pela mãe do Pereira que está internada. Deus se interessa pela Andréia. Deus se interessa por pessoas que estão vivendo debaixo das pontes. Deus se interessa pelas crianças que estão usando drogas nesse momento. Deus se interessa pelas pessoas da Cracolândia. Há um interesse de Deus. Existe um clamor de Deus. Existe um desejo de Deus que a raça humana inteira o conheça. E não conheça por intermédio da religião, das placas da igreja, mas o conheça por intermédio de Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, Deus se interessa por nós. Em Jesus nós temos essa certeza. Segundo, é que o ministério de Jesus tinha como alvo principal os mais necessitados. O ministério de Jesus ele tinha como um alvo principal. O ministério era para alcançar todas as pessoas, mas ele tinha um alvo principal, um desejo principal, que eram os mais necessitados. Ele fala que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, trazer libertação aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Então, aqui tem categorias de pessoas pobres, pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão cegas, não somente no sentido de questão física, mas cegas na questão espiritual, que não conseguem enxergar o interesse, a bondade de Deus para o comum. E também existe uma categoria de pessoas que são opressas por forças do mal e etc. E essa foi a tônica do ministério de Jesus. O ministério de Jesus tinha um alvo principal, então, justamente os mais necessitados. Os mais necessitados. Então, ele não esteve nos palácios. Ele não esteve conversando com os grandes reis de Roma. Ele não esteve com os grandes oradores como Cícero. Ele não esteve no Senado romano dialogando com os senadores. Ele esteve
entre os pobres. Jesus esteve entre as pessoas famintas. Tanto que ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão, porque sentiu pena, porque sentiu compaixão daquelas pessoas que ali estavam. Ele não esteve entre os ricos, ele esteve entre os cegos. Cegos como Bartimeu, cegos como um cego de nascença, que ele fez lodo e pediu para que se lavasse no tanque de Siloé. Porque o cego era a representação do mendigo, não tinha INSS. O cara vivia da boa ação das pessoas, não tinha seguro-desemprego. Então ele não esteve entre os ricos, ele esteve entre os cativos, entre os cativos políticos e espiritualmente falando. Ele tinha entre os seus discípulos mesmo um camarada chamado Simão, que era zelote. E os zelotes eram um grupo de resistência armado contra o regime romano, contra as instalações romanas em Israel. Ele tinha, dentro do seu ministério, uma pessoa que era zelote, que era um revolucionário, uma pessoa que era idealista. Ele não teve entre os ricos, ele esteve entre os oprimidos. E libertou uma mulher, filha de uma cananeia, de uma estrangeira. Ela curou a filha de Jairo. Jairo era uma pessoa muito considerada na cidade. E ele foi lá curar a filha dele, mas curou também uma mulher que vivia muitos anos sofrendo com uma hemorragia sanguínea, não cessava, e ele curou essa mulher também. Ele falou com o centurião, sim, que era um homem muito importante, mas ele falou com o centurião que era justamente para curar o servo dele, que estava enfermo e que estava doente. Então, isso nos direciona a pauta da nossa igreja, das igrejas. O nosso ministério tem que partir, como igreja, tem que partir pelos mais necessitados, pelos que vivem dramas na vida, pessoas que vivem situações totalmente adversas, pessoas que, se não tiver alguém para estender a mão, vão sofrer mais do que deveria pela causa ou pela situação que vivem. Então, por essas razões, nasceram ministérios como, por exemplo, o Exército da Salvação, que é um ministério lindíssimo, que foi fundado por um homem chamado William Booth, e fundado de uma maneira assim, muito interessante. Ele conta a história que ele teve um sonho na madrugada, de noite, sonhou com um lugar muito tenebroso, um lugar terrível, de dores, de lamentos e de desolação, que ele chamou de inferno. Ele falou: eu sonhei no inferno, e do inferno vinha uma voz tenebrosa que dizia: quem se interessa pela minha alma? Quem se importa pela minha alma? E naquela mesma noite ele acordou e falou assim: não, eu me interesso pela essa alma. E aí ele fundou esse ministério lindíssimo que é o Exército da Salvação, que existe até hoje e acolhe pessoas nos vários cantos aí de São Paulo, do Brasil, e é um ministério espetacular que existe. Então eu acho que a nossa pauta ministerial de todas as igrejas, não é da Elo, de todas as igrejas, das pessoas que são igrejas, é caminhar pelos mais necessitados, caminhar para as marginalidades da vida, as marginalidades da sociedade, dos bairros, e alcançar pessoas que o Estado se nega a querer ajudar pessoas que o governo deveria cumprir o seu papel e não cumpre, e dizer para essas pessoas que existe um grande interesse de um Deus que os ama e os quer bem, e quer acolhê-los e quer que eles façam parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus, e que Deus quer que eles habitem com Ele por toda a eternidade em seu santuário para sempre. Então, nosso ministério e o ministério de Jesus tinham como alvo principal justamente os mais necessitados. E, em último,
terceira coisa é que em Jesus nós vemos expressa a graça de Deus. Quando ele fala que eu queria vir para proclamar o ano aceitável do Senhor, é o mesmo que nós lermos que vim para proclamar a época da graça do Senhor. Esse ano aceitável também é traduzido pela época da graça do Senhor, que eu acho que é das mais lindas mensagens do cristianismo. As mais lindas mensagens do cristianismo é justamente a graça de Deus, o favor imerecido, de estarmos aqui não por um mérito nosso, não por uma conquista, estamos aqui por um favor que nem merecíamos. Nós celebramos aqui semana passada a ceia do Senhor, que traz à nossa memória justamente isso, que não éramos merecedores. Fomos alcançados. Não foi nós que o alcançamos. Ele nos alcançou por intermédio de Jesus. Nós não herdamos essa salvação. Foi uma conquista de Jesus por nós. E isso é graça. É a graça do Senhor. Sabendo disso, quais são os nossos direitos? Nenhum. Se prega tanto em igrejas por aí, sim, os direitos das pessoas. Se você é filho, você tem direito. Qual é o nosso direito? Nenhum. Tínhamos por direito irmos para o inferno, porque nós escolhemos caminhar e viver de costas para Deus. E Ele veio ao nosso encontro. E o que temos de mais especial, que pode ser mais especial na nossa vida, não é as coisas que ganhamos, é Ele. O que temos de mais espetacular é a companhia da sua pessoa. É o convívio com Jesus. É o estar de mão dadas com Ele. Isso é o mais espetacular. É isso que o cristão tem que ter de mais valor. É isso que o cristão tem que ter de mais prudência. Falar assim, não, isso aqui é o que eu tenho de mais especial na minha vida, é a companhia de Jesus. É ter conhecido a Ele. Ele ter o privilégio dele ter se revelado a nós. Poder chamá-lo de amigo. Quando nós cantamos aqui que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, não é uma mera canção, faz todo o sentido do mundo para nós, e que não existe mesmo nada melhor do que ser amigo de Deus, nada, e somos amigos de Deus por uma iniciativa dEle, somos amigos do Senhor por uma iniciativa de Deus, e isso chama-se graça. Quero deixar uma indicação de um livro que chama A Maravilhosa Graça, que foi escrito por Philip Yancey. Um livro simplesmente espetacular que resume mais ou menos isso que a gente está falando, da graça de Deus. Como a graça é espetacular, como a graça é maravilhosa. Então, somos salvos não é por mérito nosso. Somos salvos pela graça de Deus. Então, em Jesus nós temos isso estampado para a gente, revelado para a gente. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para negociar pérolas. E aí ele se depara com a pérola mais excelente. Ele se depara com uma pérola negra, que é uma pérola raríssima, caríssima. Pelo menos nos mercados de pérola nós estamos bem, legal. É uma pérola raríssima. Ele se depara com aquela pérola, ele não tem dúvida nenhuma. Ele vende tudo que tem, tudo, absolutamente tudo. E fica com ela. E essa analogia de Jesus é uma analogia brilhante. Porque na nossa vida nós temos as nossas pérolas. Nossas pérolas. O intelecto, o conhecimento. Temos dinheiro, riqueza, são pérolas. E um dia nós se deparamos com a pérola mais excelente. E a pérola mais excelente para nós é a pessoa de Jesus. E quando nós nos deparamos com a pessoa de Jesus, a pérola de grande preço, nós nos fizemos de tudo que nós tínhamos para ficar com Ele, para ficar com a pessoa de Cristo. E é isso que nos faz pessoas melhores. É isso que tem nos feito pessoas mais excelentes, porque nós encontramos com a pessoa do Cristo, pela graça de Deus. E isso tem nos feito pessoas felizes para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.